Oi, galera, boa tarde, tudo bem? Dependendo do horário que você tá assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem assistiu o show de Truman, sabe do que eu tô falando. Hoje a gente vai gravar as normas da corregedoria, tá? Como eu falei lá nas minhas redes, que aqui é o sistema é bruto, pra gente tomar cuidado como a gente com esses vídeos que aparecem vendendo cursos, vendendo os milagres, sabe? Ai, estudem, ou passem no concurso sem estudar, porque a resposta está na prova. Ai, como que eu passei no concurso público sem estudar? A gente, tá aparecendo aqui, mas não vai aparecer muito não, tá? Vou voltar lá para as normas para mostrar para vocês como que funciona. Eu fiz o seguinte, eu fiz o edital verticalizado aqui, tá? Que vai ter a visão geral. Ó, a base, tá? Aqui é para 6 meses, tá? Porque eu planejei que o próximo edital do TJSP, né, que vai ser pro interior, vai sair daqui 6 meses, tá? Pode ser que saia daqui 5 meses, mas a prova vai passar de 6 meses. Então eu fiz um cronograma para 6 meses. Gente, não liga barulho de carro, de moto, de avião, de trem submarino, porque eu moro aqui bem na avenida e eu tô bem na janela. Então, aqui, esse edital verticalizado vai mostrar do jeitinho que a gente vai fazer, tá? Mas o que eu quero mostrar mesmo, deixa eu só passar rapidinho. Esse edital verticalizado. Eu sempre vou colocar aqui, sempre a lei seca primeiro. Gente, por quê? Porque um estudo de qualidade não é um estudo picado, recortado, sabe? Por partes, a la moto passando. Oh, bendito, Deus te abençoe, tá, meu querido? Graças a Deus você comprou essa moto, né? Tá feliz da vida, glória a Deus. Aqui, ó, por exemplo, aqui eu tô no Código Penal. Aí aqui eu separei por artigos pra gente ler a lei seca. Aqui, ó, lei seca. Por que eu não tô usando a caneta, né, Priscila? Por que você não usa a caneta? Porque eu ainda... Ah, tá. Tá de ponta cabeça, né, Priscila? Lei seca. Aí eu estudei o Código de Processo Penal, já estudei sobre juízo e Ministério Público. Eu li a lei seca? Li, ok. Eu assisti a videoaula da professora Priscila, ok. Certo? Eu fiz o resumo, eu já vou mostrar para vocês o resumo. Fiz o resumo. Estudei, mais ou menos, que faltou algumas coisas. Precisa de revisão? Sim. Simulado, gente, simulado é muito importante. Aí eu fiz 10 simulados, eu acertei 6 e errei 4. Aí eu preciso melhorar, né? Porque não tá legal. Então eu tenho esse edital verticalizado aqui também para vocês estudarem, né? Para controlar o tempo. Deixa eu apagar aqui, gente. Eu para tecnologia sou ótima boleira, tá? A gente vai usar esse edital verticalizado agora, porque a gente vai estudar as leis da corregedoria. Certo? Vamos lá para as leis. Opa! Vamos lá para as leis da corregedoria. Deixa eu ver aqui. Improbidade. Direito constitucional, legislação interna. Tá aqui. Aqui as normas da corregedoria. Opa! Não é tão feliz não, porque esse documento ele é bem extenso, ele precisa ser bem detalhado, tá? Vamos estudar hoje do 5º ao 18, certo? Nesse vídeo aqui. A gente vai falar sobre a função correcional. E, gente, eu falei lá num vídeo lá na minha rede que eu gosto de desenhar, não sou artista, mas a gente vai... porque assim, o meu foco é pegar a galera que não é da base do direito, que ou saiu do ensino médio, ou aquela mãe que tá em casa cuidando dos filhos, aquela mãe atípica que precisa dar uma guinada na vida, uma mudança de vida, aquela pessoa que quer mudar de área. Então eu tô focando nessa galera, tá? A galera do direito sabe melhor, né? Aqueles termos mais assim. Mas o concurso do TJ, ele é para todo mundo. Ele é nível médio. Tá? Embora a prova não seja de nível médio, tá? Isso aqui a gente não aprende na escola, lá no ensino regular, ok? Aqui é a apostila, certo?
que eu criei. Gente, o link da apostila tá lá. Quem quiser ela à parte, fala comigo, me manda mensagem lá no Instagram ou aqui, sei lá, que aí eu vou passar a parte, mas lá no Hotmart tá completa, tá? São todas as apostilas. Essa daqui, ó, é a apostila das normas da corregedoria, certo? Eu já começo assim, ó. Eu começo em branco. Mentira. Eu já começo com a lei seca. Pá! Tá? Só vou explicar aqui rapidinho antes da gente começar. Ai, meu Deus, que ela é comprida? É uma lei, é uma norma extensa, gente. A gente tá lascado. Então vamos lá. A gente tem ela inteira. Sim, inteira. Eu já tô na página 39. Ó. Opa, passei. Aqui. Vai até a página 50 só da norma. Tá separadinha, tá tudo que o edital tá falando. Tá? Os artigos, os capítulos, tudo do tomo 1 tá aqui, separada, não é a norma inteira. Tá? Depois vem o super resumo. Gente, esse super resumo, ele é só para te orientar. Por quê? Porque um sistema, para quem quer passar mesmo aquele estudo bruto, raiz, a pessoa faz o próprio resumo. Por que adianta eu colocar o meu resumo, o que eu acho importante, sendo que aí você vai ler o resumo. Você estudou a lei seca, aí você vai ler o resumo e fala assim, ah, mas tá faltando isso aqui. Entendeu? Isso aqui é só para te orientar. Ah, não sei fazer um resumo. Tipo, pega isso aqui como exemplo. Ah, mas tem coisa boa, mas eu preciso acrescentar. Ótimo, acrescenta. Ah, pra mim tá ótimo, bate com as minhas ideias. Perfeito, não precisa fazer nada. Mas isso aqui é pra você só ter uma noção, sabe, de como fazer um resumo ali pra você decorar. Gente, uma outra coisa que eu não vi em lugar nenhum, porque eu sou rata de concurso também, eu compro bastante material, que eu sinto falta de muita coisa. Às vezes eu compro uma coisa de um, eu sinto falta de alguma coisinha, eu vou lá e compro do outro, não é do jeito que eu quero, entendeu? Então, eu fiz do jeito que eu acho que deve ser feito, tá? Se você quiser acrescentar alguma coisa, ok? Se acha que tem a mais beleza, nossa, eu nunca pensei nisso, é isso aqui. A tabela integral de prazos e períodos. Gente, eu nunca vi nenhum cursinho, nada, fazer uma tabela só com os prazos. Se alguém viu, depois você me fala, ah, mas aquele ali faz, ótimo, beleza. Eu realmente nunca vi. Porque cai muito prazo na prova. Vai ter uma questão de prazo naquela prova. No mínimo, uma questão que tenha um prazo naquela prova. Então, o que eu fiz? Eu separei bonitinho os prazos. A gente vai... Nessa aula, a gente vai falar, por exemplo, do encaminhamento da ata da correção ordinária. Opa, o que eu fiz? 60 dias. E da extraordinária ou visita correcional? 15 dias. Entendeu? Tá aqui. Vai ter, no mínimo, na sua prova, uma questão pedindo prazo. Isso é fato. Tá? Depois, a gente vai ter questões para treino. Quantas questões aqui a gente tem na norma da corregedoria? 50 questões. Certo? Essa aqui é a apostila. Quem quiser ela à parte, fala comigo. Tá? Quem quiser, todas elas já tá lá no Hotmart. O link tá por aí. Eu tô gravando o vídeo ainda, eu vou postar, não sei. Eu vou lembrar de colocar na descrição do vídeo o link do Hotmart. Mas qualquer coisa, Priscila Marques Mafus, Prof. Primafus. É eu. Peraí, beber água? Eu sou professora mesmo. E às vezes eu fico 50 minutos na sala de aula, que é 3 litros de água. Então, se vocês ouvirem a minha voz, ela tá bebendo água agora, é isso. Mas eu não quero ficar aparecendo, gente, tá? Eu desconcentra. Eu vejo muita videoaula que às vezes eu fico olhando, olha a camiseta do professor. Nossa, o cabelo dele tá estranho. Nossa, que brinco lindo dessa professora. Me distrai olhar pra cara do professor, tá? Então, eu prefiro não aparecer. Vamos nos focar. Gente, eu falei demais. Desculpa. Tá? É que eu preciso dar esses recados mesmo. Opa! Então vamos lá para as normas da corregedoria. Pega a sua apostila, certo? Prepara o seu material aí e vamos lá. Gente, antes de tudo, antes da gente ler o artigo 5º, eu quero desenhar. Falei para vocês que eu gosto de desenhar, então eu vou desenhar, tá? Para quem é de São Paulo, capital, ou para quem já vem muito no São Paulo, capital, sabe de onde que eu tô falando. A estação Sé do metrô, certo? Ali tem a saída, ou entrada, depende de onde você tá vindo, tá? Do lado da Catedral da Sé tem um prédio muito antigo, bem bonito, sabe? Aquele bem grandão assim. Lá é o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lá é o TJ, tá? Gente, dizem boas línguas que é o maior tribunal de justiça da América Latina, tá? Ele pega todo o sistema jurídico do Estado de São Paulo. Ai, professora, vai desenhar? Eu preciso para poder explicar, certo? É necessário. Lembra que eu falei que eu tô aqui mais para as pessoas que não têm essa base jurídica, não têm formação em direito, é a galera que saiu do ensino médio, é a uma profissão e quer entrar no serviço público, tá bom? Então, eu preciso fazer isso. Quem é do direito já sabe de tudo isso, ok, beleza, parabéns. Mas aqui é pra galera que quer mudar de vida, ok? Por quê? Se eu quero ser servidora pública, é realizar um sonho. Gente, é pra ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar ali com um emprego que não nos humilhe tanto, né? Como CLT, tá? E é aquela galera que, eu tô cansada da minha profissão, eu quero para essa área jurídica. Ok. É para essa galera que eu tô direcionada. Então eu preciso desenhar, tá? Ali na Sé tem o TJSP, ele vai abranger todo o estado de São Paulo, tá? Ai, mas um só. Não, calma. Lá dentro, nós temos 360 desembargadores. Isso aqui, tudo que eles fazem, como eles são eleitos, a gente vai estudar no regimento interno. É outra lei, é um regimento cumprido, tá? É um documento cumprido com 290 artigos, mas a gente vai destrinchar. Tá? Lá tem 360 desembargadores, ali a maioria por antiguidade e a galera por eleição, a gente vai entender isso no regimento interno, tá? 25 deles vai lá para o órgão especial, certo? Lá dentro do TJSP, a gente vai ter o órgão especial, as turmas recursais, e nós vamos ter a Corregedoria Geral da Justiça, certo? Vamos esquecer um pouquinho o órgão especial, as turmas recursais, vamos nos focar na corregedoria, porque é o que nos importa. Essa corregedoria, óbvio, vai ter funcionários, vai ter servidores, mas vai ter um cara que vai ser o chefão. Ele vai sair dessa galera aqui. Ele é um desembargador, ele vai sair desses 360. Faz tempo que eu li o regimento interno, eu não lembro se ele sai dos 25 do órgão especial. Se eu não me engano, ele sai sim, mas regimento interno a gente vai ver isso. Mas com certeza sai dos 360. Ele vai ser chamado de Corregedor Geral da Justiça. Gente, esse TJ aqui é a galera da segunda instância. É a galera que julga recursos, que julga outros juízes, julga autoridades, por exemplo, se o governador de São Paulo vai ser julgado por essa galera, se o prefeito é essa galera, entenderam? A justiça comum não é aqui. Aqui é a topo da hierarquia. Tanto que quem comanda esse TJ aqui é o presidente do tribunal. Quando ele não tá, é o vice. Quando nenhum dos dois tá, ou vai ser o desembargador de antiguidade, ou até mesmo o corregedor geral, dependendo da ocasião. Onde eu vou ver isso? No regimento interno. Tá passando um caminhão, eu acho que é do ovo. Não sei. Gente, desculpa que eu tenho TDAH, eu me distraio muito. Beleza? Então, aqui é a galera da segunda instância. Ok? Só que a gente vai ter a primeira instância. O que é a primeira instância, Pro? São as varas, os fóruns, tá? As varas de distribuição, enfim, ok? Os cartórios, ok? Regimento interno, a gente vai ver tudo isso também. Só que o que a gente tem que focar aqui nas normas da corregedoria é a primeira instância, tá? Gente, por exemplo, na cidade de Bauru, vai abrir a primeira vara criminal, certo? Lá vai ter um juiz de direito, vai ter um escrivão, vai ter os servidores, né? Os escreventes, a galera do TI, tal, beleza? Esse juiz de direito, ele é concursado.
Aqui a galera também, certo? Esse juiz de direito é considerado juiz de primeiro grau, porque ele é da primeira instância, certo? Desembargadores, segunda instância, juiz de direito, primeiro grau, porque ele é da primeira instância. É a galera abaixo dessa aqui, tá? Gente, vocês estão entendendo, né? Só que em cada cidade, a gente vai ter, dependendo do tamanho da cidade, vários fóruns. Por exemplo, aqui no Fórum de Itaquera, a gente tem vários cartórios, ok? Cada um com seu juiz de direito, com seus servidores. E essa galera, elas não trabalham independentes. Elas seguem leis jurídicas, judiciais, certo? E principalmente elas seguem uma regrinha, um livrinho chamado Normas da Corregedoria, que é isso que a gente está estudando. Eles têm que seguir isso daqui, ok? Porque eles são abaixo dessa galera aqui. Quem vai fiscalizar, quem vai orientar e quem vai reorganizar essa galera da primeira instância para ver se eles estão seguindo tudo de acordo ali, ó, certinho com as leis, com as normas, quem que é? Adivinha? O corregedor geral. O corregedor geral da justiça vai comandar a primeira instância. Ok? Certo? Na hierarquia, a primeira instância primeiro vai chegar na corregedoria geral, tá? Lógico, vai ter casos que eles vão para as formas recursais, tal. Mas na questão do funcionamento das varas, dos cartórios, dos fóruns, eles vão para a corregedoria, certo? O corregedor geral é o chefe da primeira instância, ok? Ele vai fiscalizar, orientar e reorganizar a galera da primeira instância. Então, vamos voltar lá para a apostila? Ah, tá. Vou voltar para o meu desenho. Gente, já que é o corregedor geral que vai fiscalizar, orientar e reorganizar a galera da primeira instância, como que ele vai fazer isso? Ele vai chamar todo mundo para um happy hour no final do expediente? Óbvio que não. Vai ter regras, colocar regra, nas normas não está escrito regra, mas vocês vão entender. Vai ter regras. Ele precisa fiscalizar, orientar e reorganizar. Tá? E como que ele vai fazer isso? Através da função correicional. E como que essa função correicional funciona? Ele vai fazer a correição ordinária, a correição extraordinária e a visita correicional. Ele tem... e também vai ter a correição virtual, se eu não me engano. Acho que é virtual, mas lá... A gente vai ler no próximo artigo ali. Correição virtual? Vamos ver. Daqui a pouco a gente vê. Ele vai fazer assim. Então, o corregedor geral, que vai fiscalizar, orientar e reorganizar os órgãos da primeira instância, não só os órgãos da primeira instância, mas isso aí a gente lê lá na lei seca. E ele vai fazer de forma através da função correicional. Agora a gente vai para a lei, graças a Deus, aleluia. Certo? Então, a função correicional, ela vai consistir na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários da primeira instância, bem como é também, vai fiscalizar os estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e é exercida no Estado de São Paulo por quem? Pelo Corregedor-Geral de Justiça, nos limites da sua atribuição, os juízes de primeiro grau. Então, vamos lá, vamos explicar esse artigo.
Então, beleza, a gente tem o Corregedor-Geral da Justiça. Uma vez eu vi um professor aqui no YouTube falando que o Corregedor-Geral da Justiça, ele é foda. Porque ele fiscaliza, ele orienta, ele disciplina, ele administra os órgãos da primeira instância, tá? Só que também a função correcional vai cair nos estabelecimentos prisionais e outros estabelecimentos também que, em posição legal, forem atribuídos ao Poder Judiciário. A gente tem algumas prisões, né? Algumas delegacias, prisões, que a atribuição é do Poder Judiciário. A gente vai ter prisões que a atribuição é do Poder Executivo, que quem manda lá é o governador. Tá, esquece essa, é do Poder Judiciário. Opa, é do Poder Judiciário, ok? Tá, pelo Corregedor-Geral da Justiça, o foda, desculpa pela palavra, mas eu achei esse mnemônico ótimo pra gente pensar no Corregedor-Geral, tá? Porque ele é foda, ele fiscaliza, ele orienta, ele disciplina e ele administra a galera da primeira instância, tá? E nos limites de sua atribuição, nossa, para fazer esse risco, ficou feio. E nos limites de suas, de novo, de suas atribuições pelos juízes de primeiro grau. Lembra que eu falei que, por exemplo, na primeira vara criminal de Bauru vai ter o juiz de direito? Abaixo dele vai ter o escrivão e os servidores, certo? Nos limites da atribuição, esse cara aqui, o juiz de direito, ele vai comandar esse cartório. Ele tem atribuições também. Ele só tá abaixo do juiz corregedor permanente, certo? Ok aqui? Então, a função correcional, ela vai fiscalizar, orientar e reorganizar a galera da primeira instância. Pela figura do Corregedor-Geral da Justiça. Aonde? Em São Paulo. Esse cara, né, a função correcional, né, através desse cara, da figura desse cara, vai fiscalizar os estabelecimentos prisionais e outros órgãos que forem atribuídos ao Poder Judiciário. Certo aqui? Ok. Gente, agora a gente vai para o... É difícil, é um pouco, mas depois a gente vai se acostumando. No desempenho, eu vou usar isso aqui, porque eu, para fazer risco, é um ó. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações. Eita, não tá indo. Após regular procedimento administrativo, sem prejuízo de apurações civis e criminais. Eu vou lá pro desenho. Por quê? Porque eu gosto. Porque eu acho que é mais fácil para explicar. Então, beleza. Função correcional é para fiscalizar, orientar e reorganizar quem? A galera da primeira instância. Quem faz isso? Corregedor-Geral da Justiça. Certo? Aonde? Em São Paulo. Esse cara, ele... Não, vamos... A função correcional também fiscaliza... Nossa, meu I parece um E. Fiscaliza os estabelecimentos prisionais e outros órgãos de quem? Do Poder Judiciário. Certo? Quando vai fazer essa função correcional, é necessário ter atos administrativos, certo? E ordens de serviço, certo? Ordens de serviço. E ordens de serviço. Por quê? Porque a função correcional não é bagunça, não, filho. Não é chegar lá e aí, não sei o que lá. Não. Nesses atos e nessas ordens de serviço, o que o corregedor vai fazer? Vamos ler lá de novo? Ele vai orientar, ele vai disciplinar. Vamos lá. Editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos. Tá bom. Então ele vai
orientar, ele vai disciplinar. Gente, um processo administrativo é assim, vamos supor. Melvio, vamos usar os nomes que a VUNESP faz. Melvio, ele é mau. Ele é mau. Ele dá um soco na cara do Tício. Tício chora, oh meu Deus, quebrou 2 dentes. E os dois são servidores do Fórum de Itaquera. O Mévio, ele vai sofrer um processo administrativo que a gente vai ler daqui a pouco, não vou dar spoiler, vocês vão entender o que é um processo administrativo. É como assim, você tá dentro da empresa, você dá um soco no seu colega, você assina uma advertência, você leva uma suspensão, você é mandado embora, tá? Mas vai ser apurado quem tem culpa, quem não tem. Obviamente, aqui nesse caso, o nosso personagem vai ter culpa, tá? Beleza. Ele vai sofrer um processo administrativo. Daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. O Tício, ele, né, vai lá e faz um boletim de ocorrência contra o colega. Aonde ele faz? Na delegacia. A delegacia vai abrir um processo criminal contra Mévio. Ok? Então, além do processo administrativo dentro do TJ de São Paulo, ele vai sofrer um processo criminal pelo Código Penal. Ok? Ele vai estar sofrendo 2 processos. Aqui está falando sancionadas as infrações após regular procedimento administrativo, tá rolando procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais. O nosso exemplo é no criminal, certo? Aqui ele vai levar suspensão, certo? Ele não vai ser demitido, né? Mas vai levar uma suspensão, mais multa. A Corregedoria Geral achou que isso é bom para ele. Ele não vai ser mandado, não vai ser exonerado, vai levar uma suspensão e multa. Só que no criminal, ele vai pegar de 4 meses a 1 ano. Mais multa. Por agressão. E ele vai pagar os prejuízos do dentista do cidadãozinho aqui, coitado, que levou um murro. Isso aqui não vai interferir nisso aqui e vice-versa. Sem prejuízo, não vai interferir. O procedimento administrativo não vai interferir no criminal e o criminal nem no administrativo. Os dois vão correr independentes. Certo? Ok, aqui. As ordens de serviço e demais atos administrativos, eu não sei porque isso aqui não tá pegando. Pelo juiz corregedor permanente. Galera, apareceu um novo personagem aqui. Juiz corregedor permanente. Já falo dele pra vocês. Quer que eu fale agora? Vamos lá, como eu escrevi. Vamos lá. Vamos apagar tudo, porque eu só coloquei 3 folhas aqui. Acho que eu vou usar demais. Enquanto vai apagando sozinho, vamos terminar de ler lá? Vamos. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça pela revisão hierárquica. Então, vamos lá. Já terminou de apagar? Nossa, tá indo sozinho, gente. Segura na mão de Deus e vai. Agora eu aperto aqui. Tá. Apareceu uma nova figura na nossa história. Opa! A gente tem o Corregedor Geral da Justiça, que é o foda. Desculpa, mas é um mnemônico pra gente ajudar. A gente tem o Juiz de Direito, que é o do 1º grau, primeira instância. E a gente tem os servidores. Aqui vai ter o Juiz Corregedor Permanente. Permanente. Vamos chamar de juiz permanente, tá? Pra não enrolar muito. Esse cara vai fazer o trabalho desse.
Porque isso aqui é uma pessoa para cuidar de toda a primeira instância do estado de São Paulo. Entendem? Porque a gente tem prazos, por exemplo, para correção ordinária. Então, esse cara aqui, ele não vai estar em todas. E tem funções que ele vai passar para o juiz corregedor permanente. A gente vai entender lá na frente como ele entra, o que ele faz, o que ele come, como se alimenta, como se reproduz. Mas a gente vai ter essa figura abaixo dele. Ok? E quando ele, esse juiz corregedor permanente, vai fazer a função correcional, esses atos administrativos, né, os atos de serviço, vamos lá ler de novo? Editado, né, as ordens de serviço, eu coloquei atos, ordens. Opa. As ordens de serviço e os atos administrativos vai ser encaminhado direto para a corregedoria. Então, assim, o corregedor, ele vai fazer a função correcional dele. Pode ser ordinária, extraordinária ou visita correcional. A gente vai entender o que é isso lá na frente. Aí ele foi lá fazer a visita correcional. Aí ele fez lá as ordens, escreveu, ó, esse fórum precisa melhorar isso, aquilo. Ele tá disciplinando, ele tá organizando, ele tá orientando, né? Precisa fazer isso, isso, aquilo. Ele já é o corregedor, ele não precisa mandar para ele mesmo. Quando o juiz permanente faz a função correcional, ele foi lá fazer a visita correcional, ele fez as ordens, ó, o fórum do Tatuapé. Precisa, sei lá, deixa eu ver um exemplo. Precisa abrir, né, o fórum no horário que deve ser aberto, porque ele tá abrindo meia hora atrasado. Tem um funcionário que não tá trabalhando direito. Ó, vocês não estão imprimindo os documentos no papel em branco ou reciclado, vocês estão imprimindo no sulfite de cor azul, entendeu? Tá escrito lá essas ordens de serviço. Quando é o juiz permanente, quando ele fizer essas ordens de serviço, ele vai mandar direto para a Corregedoria Geral de Justiça, porque aqui, em questão hierárquica, vem acima dele. Então, é para a revisão hierárquica, certo? Porque vocês vão entender que essa função correcional é para administrar os órgãos da primeira instância. Então, tem que ser feito tudo bonitinho dentro da lei, vai ter ordens de serviço, vai ter que assinar os livros atas, entenderam? Vai ter editais em alguns casos. E quando a gente tem a figura do juiz permanente, ele está abaixo do corregedor. Então, quando ele vai fazer essa visita correcional, ordinária ou extraordinária, o documento lá das anotações que ele fez, ele vai mandar direto pro chefe dele, pro juiz corregedor permanente. Entenderam? Vou deixar apagando aqui sozinho, como um fantasma. Então, beleza. Consultas sobre aplicação ou interpretação dessas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente, que, a requerimento do interessado ou de ofício, se houver dúvida, dúvida fundada, devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. Então, o juiz permanente, vou chamar de juiz permanente, mas vocês sabem que é juiz corregedor permanente, tá? O juiz permanente foi lá no fórum. Aí, o escrivão falou assim, ó, senhor doutor juiz permanente, aqui nas normas de serviço, que é as normas da corregedoria que a gente tá lendo, tá falando, deixa eu ver, que a corregedoria vai implementar gradativamente a correição virtual. Eu quero saber se ela é gradativamente ou ela é nesse exato momento, porque eu tô aqui há 30 anos, eu não sei mexer em computador, eu não sei escanear, essas coisas. Se for uma coisa fácil, como tá aqui, o juiz vai responder, não, é gradativamente, você vai se especializar, você vai ter treinamento, blá, blá, blá. Se for uma coisa muito difícil que o corregedor permanente, ele não sabe responder, mesmo com as normas ali na mão, ele não consegue responder, porque está acima dele, né, do entendimento dele, ele vai fazer um requerimento no seu próprio nome, ou vai fazer um ofício sobre essa dúvida, ele mesmo pode estar com dúvida, e ele vai mandar essa dúvida para
Corregedoria Geral da Justiça. Ele não vai. Por que tá aqui? Porque ele não vai perguntar para outra pessoa que não seja o corregedor. Ele não vai perguntar pro cara que vende jornal lá na banca, na frente do fórum. Entenderam? Porque aqui na norma, ele é obrigado, se ele não souber responder, ele, né, não sabe interpretar essa norma, ele é obrigado a requerimento ou a ofício mandar direto para a Corregedoria Geral da Justiça. Gente, a gente está no verticalizado aqui. A gente vai ler do 5º ao 18. A gente está indo para a subseção 1. Artigo 6º ainda, hein? Então, vamos lá. Vamos rapidinho. Desculpa que eu enrolo demais. Da correição permanente, da ordinária, da extraordinária e da visita correcional. Água. Bem na hora passou a moto, tem criança aqui embaixo do prédio brincando. Maravilha, né? Opa. Água. Gente, olha, não apagou tudo? Agora a gente vai falar como a função correcional ela funciona na prática. Ele tá apagando sozinho ali em cima. Eita, Lelê! Segura na mão. Ó, ele tá indo sozinho. Vamos ler, depois eu vou ali. A função correcional será exercida em caráter, galera, grifa, permanente, para sempre, até mudar essas normas. Enquanto tiver essas normas, essa função correcional, ela tem um caráter permanente. E ela vai ser feita através da correção ordinária, extraordinária e visitas correcionais, certo? Quando eu falo para grifar a lei, é mais fácil pintar a folha inteira, porque tudo é importante, certo? Parou aqui o fantasma? Parou. Vamos lá. Nossa, que demora aqui. Então, beleza. A gente tem a função correcional. Vamos de novo. Fazer um negocinho aqui. A gente tem o Corregedor Geral de Justiça, que ele vai fiscalizar, orientar, disciplinar e administrar quem? Os órgãos da primeira instância. Como? Pela função correcional. E essa função correcional, ela serve para fiscalizar, orientar e reorganizar os órgãos da primeira instância. Ixi, a criançada tá subindo o prédio, tem um que mora aqui do lado, ele fica na minha porta. Mas vamos terminar isso aqui, tá? Então, o Corregedor Geral, ele vai fiscalizar, orientar e reorganizar os órgãos da primeira instância através da função correcional. E como a função correcional... vamos lá. A função correcional, ela vai ter atos de serviço. Ordem de serviço, Priscila. Eu confundo. Ela vai fazer ordens de serviço e atos administrativos. Se o juiz corregedor permanente fizer, ele vai mandar para a Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica, ok? E como que é feita essa função correcional? Ela é feita através da correição ordinária, correição extraordinária e pela visita correicional. Nossa, professora, 3 coisas que o corregedor ou juiz permanente pode fazer? Sim. O que eu quero que vocês saibam, cada uma é diferente da outra. Vamos ler e depois vamos desenhar? Vamos. A correição ordinária vai consistir na fiscalização prevista, efetivada, segundo estas leis e as normas de organização, segundo essas normas e as leis de organização judiciária.
Vamos lá. Então, a correção ordinária, ela é prevista, certo? Ela é prevista. Tá aqui, ó. Prevista. E ela é efetivada, segundo as normas e leis judiciais, certo? Por enquanto, é isso que a gente vai saber sobre correção ordinária. Vai vir mais, óbvio que vai vir mais. Ah, vocês acham que é fácil? Vamos lá. A correção extraordinária, ela vai consistir na fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio, e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. A ordinária. A extraordinária agora. Vamos pegar um roxo. Então, ela é fiscalização. Aqui também é uma fiscalização. Fiscalização excepcional. Cadê? Tá. Ela é excepcional. Ela é realizada a qualquer momento. E sem prévio anúncio. Gente, minha letra tá muito feia aqui. É isso por enquanto que a gente tem que saber sobre a correção extraordinária. Agora, a visita correcional, ela vai consistir na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correções ou ao exame de algum aspecto de regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados. Então, ela vai ser para verificação de de regularidades, é porque tem a irregularidade aqui, ó. Saneamento de irregularidades, tá vendo? Saneamento de irregularidades, né? Feitas pela ordinária e extraordinária, tá? Que foi constatada, tá? E continuidade dos serviços. Gente, presta atenção agora. Isso é importante. Vamos ao preto. Lembra? Função correicional. Feita pelo Corregedor-Geral da Justiça, que ele vai fiscalizar, orientar, disciplinar e administrar os órgãos da primeira instância, através da função correcional. O que ele vai fazer na função correcional? Vai fiscalizar. Gente, esse foda não tá nas normas. O que tá é o for. Mas eu quero que vocês saibam que o corregedor, ele é foda. Certo? Se perguntar na questão o que é a função correcional, ela vai consistir em fiscalizar, orientar e reorganizar os órgãos, estabelecimentos da primeira instância, certo? Ele vai só fiscalizar os estabelecimentos prisionais, certo? Beleza. A função correcional, ela vai... Ai, travou aqui? Ah, não. Nossa, que doideira. Ela é de caráter permanente, tá? E ela vai ser feita através da correição ordinária, extraordinária e a visita correcional. Vou dar uns spoilers aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vamos lá para o Fórum de Itaquera. Todo mês,
preferencialmente no mês de dezembro, sai uma correção ordinária. Ai, por que você tá falando preferencialmente? Porque é o que tá escrito aqui nas normas, tá? Uma vez por ano. A correção ordinária é o spoiler, tá? Uma vez por ano. Ela é prevista. Isso aqui é tudo spoiler. Ela é prevista porque ela sai num edital. Tem um edital. Tem que sair esse edital 15 dias antes de acontecer essa correção ordinária, tá? E ela é efetivada, tá? O que se faz lá? Como é uma vez por ano, eu vou ver se esse fórum tá indo de acordo com as normas, se não tá acontecendo nada, se tem coisas irregulares. Ai, apareceu uma coisinha irregular aqui. Vou escrever lá nas ordens de serviço. Fórum de Itaquera, aconteceu isso, tá? No ato. Se foi o juiz, ele manda direto para a corregedoria para revisão hierárquica. Então, tem um documento falando que alguma coisa nesse fórum está irregular, através da correção ordinária, certo? Preferencialmente no mês de dezembro. Só que em abril, o próprio corregedor, ele leu isso aqui. Nossa, mas lá no fórum de Itaquera tá acontecendo isso? De irregularidade. Sendo que vamos voltar. Na correção ordinária, foi o juiz corregedor permanente. Ele falou, ó, galera, o juiz de primeiro grau, o juiz de direito, tá acontecendo isso, aquilo aqui no seu fórum. É irregular. Vou assinar o livro ata. Estou fazendo as ordens de serviço, falando o que tá acontecendo. Eu vou mandar lá para a Corregedoria Geral da Justiça, falando o que tá acontecendo isso aqui. Vocês têm que arrumar essa bagunça, que não é legal, ok. Aí o juiz de direito fala, ok, nós vamos arrumar. Chegou lá em abril, o Corregedor Geral da Justiça, ele pega essa ordem de serviço aqui, ele fala, nossa, lá no segundo andar do Fórum de Itaquera, tá acontecendo isso é grave. Em maio, eu vou para lá. Quer saber? Eu vou hoje, que eu tenho tempo. Eu vou ver se naquele segundo andar do Fórum de Itaquera tá tudo certo. Porque eu vou ver, porque foi feita a correção ordinária, houve uma irregularidade e eu não gostei e eu vou lá ver. Eu vou fiscalizar para ver se eles arrumaram. Então é uma fiscalização excepcional. É para ver aquilo ali que aconteceu. É a qualquer momento. Ele falou, eu vou em maio? Ah, não, eu vou hoje. Corregedor. Sem prévio anúncio. Ele fala, eu vou hoje, eu não vou nem ligar, porque a correção extraordinária não precisa de edital. Eu não preciso anunciar. Eu posso ir agora, eu posso ir amanhã de manhã, depois do café, depois do almoço. E eu vou corrigir. Outra coisa que eu não anotei aqui, gente, me perdoe. A correção extraordinária, ela pode ser parcial ou total. Tá total aqui nas normas, que eu gosto de escrever as palavras exatas. Ela é parcial ou geral. Eu gosto de escrever tudo bonitinho, igual a lei. Sou fã da lei seca. Ela é parcial ou geral. A correção extraordinária. Lembra lá que o juiz corregedor falou, eu vou ver se no segundo andar tá tudo ok? Ele não vai fiscalizar o prédio todo. Ele vai lá no segundo andar onde foi constatada a irregularidade. Essa é a correção extraordinária. Entendeu? Ok? A correção ordinária ela é prevista porque ela sai em edital, ela é uma vez por ano, preferencialmente no mês de dezembro, e ela é efetivada. A correção extraordinária ela é uma fiscalização excepcional, tá? Pode ser a qualquer momento, sem prévio anúncio, ela pode ser parcial ou geral. Agora, a visita correcional. Eu não fiz a correção extraordinária. Porque aquele ato não é tão grave. É uma coisinha assim, eles esqueceram de trocar o sulfite.
Porque pelas normas tem que ser papel branco ou reciclado. Não pode ser aquele sulfite rosinha, azul. Certo? Quando eu for fazer a visita, eu vou ver se tá tudo ok. Porque foi pedido, né? O juiz corregedor permanente pediu para eles trocar o papel. Ok? Ok. Então, eu vou fazer uma visita correcional para verificar se tá tudo certo. Se continua tudo certo. Porque não é só uma vez por ano que eu vou fazer isso. Eu vou ter umas visitas. Tem os livros de visita de correção ordinária e extraordinária. Cada livro é assinado. E tem o livro de visita correcional. Vamos ver se eles trocaram os papéis. Vamos ver se eles, né, se tem o saneamento das irregularidades. Se eles tiraram o papel azul e colocaram o papel branco. E vamos ver se eles estão fazendo o serviço certo, né? Vamos dar continuidade nos serviços judiciais aqui no estado de São Paulo. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Meu Deus, eu fiz muito risco. Ah, eu vou deixar isso aqui. Se o fantasma deixar. Ó, eu já soltei. Mas deixa ele aí trabalhando. Certo? Agora aqui. Ah, não falei pra vocês, ó. As atas de correções e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral e seguem o prazo. Vamos lá. O fantasma ainda tá apagando? Tá. Aí, eu vou apagar aqui. Eu, juiz, corregedor permanente, eu fiz a minha correção ordinária lá no Fórum de Itaquera. Certo? Gente, eu tô enrolando aqui pra pagar o papel, porque tecnologia. Eu prefiro papel e caneta, gente, desculpa, mas pra ajudar aqui, fazer a videoaula, eu preciso disso. É complicado. Então, beleza. O juiz corregedor permanente, ele foi fazer a visita correcional. Lembra que eu falei que ele tem que assinar? Ele pode fazer os atos, né, para constatar as irregularidades, certo? Mas tem que ter uma prova de que ele foi lá. E qual que é a prova? Ata. Vamos ler lá de novo? As atas das correções e visitas serão encaminhadas à corregedoria. Então, ele fez a ata no dia tal, assinou. Essa ata vai ser encaminhada para a Corregedoria Geral da Justiça. Agora, preste atenção. Preste bem atenção. Como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente tem prazos. Aquela tabelinha de prazo, galera, ela não é brincadeira, não. Por quê? Isso aqui já caiu muito, já vi muito simulado da VUNESP. Já caiu para cargo de escrevente. Justamente a data para encaminhamento. Então, por exemplo, eu fiz a correção ordinária dia 1/12. Lembra preferencialmente em dezembro? Eu fiz a correção ordinária. Nesse dia, né? Nesse dia aqui, eu fiz a ata. Eu tenho que mandar encaminhar essa ata para a Corregedoria Geral da Justiça com prazo. Eu tenho prazo para isso. Só que aqui que pega o pulo do gato. A gente tem o prazo da correção ordinária. A gente tem o prazo da correção extraordinária. E a gente tem... O que adianta fazer coloridos que tá um carrancho aqui? Eu tenho o prazo da visita... Opa! Correcional. Ah, é só pra usar as canetas coloridas, gente. Gente, então... Eu fiz a visita. Aqui tá a correção ordinária, né? Eu fiz a função correcional. Eu tenho que encaminhar a ata com prazo para a Corregedoria Geral, tá? Com prazo de... Se eu fiz a correção ordinária, eu tenho um prazo de 60 dias. A correção extraordinária e a visita correcional, eu tenho um prazo de 15 dias. Acabou? Eu tenho 15 dias contados para mandar para a Corregedoria Geral a correção extraordinária ou a visita correcional. Eu tenho prazo de 60 dias para mandar a correção ordinária. Gente,
outro mnemônico. Não sei se é mnemônico, mas eu ouvi. Eu não sei. Eu acho que foi o professor Douglas. Ele é muito bom. Como que você vai decorar isso aqui? Então, a gente tem a correção ordinária, o prazo de 60 dias. A correção extraordinária ou a visita correcional, o prazo de 15 dias. A gente tem 2 prazos, certo? Como eu vou lembrar? Compadre Washington. Professor Douglas, beijo. Você não me conhece, você não sabe nem que eu existo, mas eu sei que você existe. Eu assisti suas videoaulas, que você estava gripado, você vai saber do que eu tô falando. E você deu essa ideia. Como eu vou decorar? Compadre Washington. 60 ordinários. Desculpa. Mas isso aqui grudou como chiclete na minha cabeça. Isso aqui eu não esqueço mais. Então, para eu decorar o prazo para encaminhamento das atas para a Corregedoria Geral da Justiça, eu tenho um prazo para a correção ordinária de 60 dias. 60 ordinária. Com o Padre Washington. O restante, 15 dias. Gente, é besta? É. Mas isso aqui é maravilhoso. Esses professores são maravilhosos. Certo? Então, aqui já fala, ó. A correção ordinária, 60 dias após ser realizada. E a correção extraordinária ou visita correcional, até 15 dias após ser realizada. Certo? A Corregedoria Geral, ela vai implementar gradativamente a correção virtual com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Gente, vamos lá. Então, a gente tem a correção virtual. Eita! A correção... Meu Deus do céu! Ah, vamos grifar tudo. Porque... Tecnologia. Olha lá, vai rir. Tecnologia. Ó, a correção virtual é assim. Deixa eu explicar. O que está acontecendo no meio jurídico? Antigamente, os processos... Será que eu acho aqui? Será que vocês vão conseguir ver? Vamos. Vamos lá. Processos físicos. Imagens. Processos jurídicos, meu querido. Jurídicos. Eita. Pastas. Eu quero as pastas. Pastas. Aquela famosa pasta azul, gente. Bom, enfim. Antigamente, os processos eram no papel. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Deixa eu ver. Opa! Estão conseguindo ver, então. Beleza? Era assim. A galera que trabalha no TJ tal, há muito tempo vê que os processos eram tudo a papel. Aí tinha a galera do arquivo, certo? Hoje em dia, isso aqui não existe mais. Para os novos processos, ó, tá até aqui escrito, ó, digitalização de processos físicos, tá? Alguém faz isso. Mas não é necessário. Pelas normas, a gente vai ver depois se é necessário digitalizar todos os processos físicos. Mas hoje em dia, o processo ele é eletrônico, ele é feito pelo computador, ele é assinado pelo computador, então papel ali não existe mais, certo? Então, é uma nova fase de correção, porque agora eu não preciso ir lá no fórum ver, fazer uma correção sobre os processos, para ver se está tudo bonitinho. Eu posso fazer a correção virtual do meu próprio escritório, entendeu? E a Corregedoria Geral, ela vai implementar gradativamente essa correção. Porque até todos os órgãos estarem ok com a questão do processo eletrônico, demora um pouco. Quando foi escrito isso aqui? Esse parágrafo 5º, tá? Hoje em dia, hoje eu gravando aqui, pode ser que esteja tudo digitalizado. Mas quando foi escrito aqui, é muito papel, certo? É muito processo. Todo dia tá saindo vários e vários processos. Então, gradativamente, o que? A correção virtual. Permanente é o que? A função correcional lá no... Cadê? Caráter permanente. Tá no artigo 5º.
Aqui, ó. Não. Tá por aqui. Tá aqui, ó. Ah, tá por aqui. Certo? Então, a correção virtual, ela ela vai ser implementada gradativamente pela Corregedoria Geral da Justiça. Certo? Agora eu quero achar o permanente. Porque eu sou dessas. Porque eu grifei, eu lembro que eu grifei. Aqui, ó, função correcional, ela é de caráter permanente, tava lá embaixo. Certo aqui? A corregedoria permanente será exercida pelo juiz que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Lembra que eu falei que tinha um novo personagem? Que é o juiz corregedor permanente? Então, ele vai ser escolhido do jeito que a norma correcional, as normas da corregedoria, deram essa atribuição para ele. Esse cara, ele vai ser escolhido, ok? Tanto com a aprovação do Conselho Superior da Magistratura. Esse Conselho Superior da Magistratura, regimento interno, a gente vai estudar sobre, tá? Mas, esse conselho tá acima do corregedor geral, tá? Vai ser escolhido, ok, esse aqui vai ser, dessa região aqui vai ser esse juiz corregedor. Mas, o próprio corregedor geral tem que pedir, tem que ter a aprovação do Conselho Superior da Magistratura. Ele pode trocar esse juiz corregedor permanente, ó, a interesse por motivo de interesse público ou conveniência da administração alterar a designação do corregedor permanente. Ele pode falar, esse juiz ele tem que ficar naquela outra região porque a mãe dele é acamada, entendeu? Vamos deixar ele lá. Ou esse aqui, ó, ele tem um esqueminha de corrupção, ele não é bom aqui, não é bom nem no Tribunal de Justiça, enfim, entendeu? E quem tem que autorizar é o Conselho Superior da Magistratura. Se não houver alteração no início do ano judiciário, vai prevalecer as designações do ano anterior. Se não trocar o juiz no início do ano judiciário, o que estava ano passado continua esse ano, assim, moto abençoada. O juiz corregedor permanente, o juiz corregedor permanente efetuará uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, correção ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no próprio livro. Então, preferência, lembra que eu falei? No mês de dezembro, a correção ordinária, ok. Uma vez por ano, spoiler, eu dei, ok. Ok? Em todas as serventias. E ele vai fazer e vai anotar isso num livro próprio das correções ordinárias, ok? Essa correção ordinária vai ser anunciada por edital, eu dei o spoiler, ok? Fixado no átrio do fórum. Por exemplo, vai acontecer a correção ordinária no dia 1 do 12, no Fórum de Itaquera. Aí lá no átrio, lá na entrada, no hall do fórum, vai ter esse edital fixado na parede. E ele vai ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Pelo amor de Deus, não confunda com o Diário Oficial Eletrônico, que a gente está acostumado a ver. É o Diário da Justiça Eletrônico, tá? Lembra que eu dei o spoiler? Eu não falei o tempo, mas é com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicar a ordem dos advogados do Brasil da respectiva subseção. Então, isso aqui é o prazo de ata, não confunda, tá? Não confunda. O edital, esse edital aqui, mínimo 15 dias para sair. A correção ordinária vai ser no dia 20 de dezembro. Eu tenho até dia 5 de dezembro para soltar esse edital. Certo? Beleza? E não só publicado no Diário da Justiça e não só fixado no átrio, a OAB... Eita! Oh, shit. A OAB... Só voltar aqui. Gente, OAB.
Ordem dos Advogados do Brasil vai ter que ser comunicada. Gente, é a Ordem dos Advogados do Brasil? Não. Da subseção OAB de São Paulo. O OAB de Minas Gerais não precisa. O OAB lá de Araraquara não precisa saber o que está acontecendo aqui em Itaquera. Entenderam? Da respectiva subseção. O juiz permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral. Ele não vai chegar lá e vai fazer o que ele quer. Existe um termo de correição ordinária. Quem fez? A Corregedoria Geral de Justiça. Ele vai seguir esse termo. Não é bagunça não, fia. É dispensada a correição ordinária anual estabelecida no CAPT para os distritos policiais. Então, nos distritos policiais, não tem correição ordinária uma vez por ano. Não tem. Mas vai ter mensal. Aqui, ó. Mas vai prevalecer, contudo, as inspeções mensais nos estabelecimentos penais. Então, nos estabelecimentos penais... Vamos melhorar isso aqui. Uma vez por ano. Nos estabelecimentos penais, vai ter uma vez por mês inspeção. Opa. Eita, que o A não quer sair. Gente, vamos grifar? Professora, eu posso me confundir? Pode. Oh, pode. Você pode se confundir. Então, é dispensada, não precisa fazer a correção anual nos distritos policiais. Mas vai prevalecer uma vez por mês, inspeções mensais, nos estabelecimentos penais. Professora, posso me confundir? Pode. Então, vamos fazer um mnemônico? Gente, pera aí só um minuto. Gente, vai confundir? Vai. Como que a gente pode fazer um mnemônico? Porque assim, no distrito policial, que são as delegacias, fica dispensado a correção ordinária uma vez por ano. Certo? Eu gosto sempre lá na lei. Tá? É dispensado. Só que nos estabelecimentos penais, que é o presídio e as penitenciárias, vai ter que ter o quê? Correção? Não, inspeção. Inspeção mensal. É obrigatório, tá? Aqui, dispensado. Ok? Mnemônico. Vamos criar um mnemônico? Deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Delegacia eu dispenso. Presídio é obrigatório. Presídio, uma vez por mês. Delegacia, dispenso a ordinária. A ordinária não chega na delegacia. Mas a inspeção do presídio chega. Eu não consigo fazer um mnemônico. Quem puder, comenta aí. Né? Beleza? Então, é dispensada, sim, a correção ordinária anual nas delegacias. Mas, porém, contudo, entretanto, as inspeções mensais dos estabelecimentos penais vai ocorrer. Certo? Em 30 dias. Cadê minha caneta que sumiu? Caneta? Então, minha caneta não tá aparecendo. Mas também não quero usar ela. Em 30 dias, depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correição, o juiz corregedor fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços observado o modelo disponibilizado. Vamos voltar lá? Então, beleza. Vamos usar um outro branco aqui. Corregedor Geral da Justiça. Ele vai comandar os órgãos da primeira instância. Através do quê?
da função correcional. Essa função correcional vai consistir em o quê? Fiscalizar, orientar e reorganizar. Como ele faz isso? Com a correção ordinária, com a correção extraordinária e com a visita correcional. Certo? Pode ser delegado para o juiz corregedor permanente. Ok. Então, vamos mudar a cor da caneta. A visita correcional, uma vez por ano. Preferência em dezembro. Que mais? A ata, prazo de 60 dias. Ela é por edital, que deve ser lançado no mínimo 15 dias. Ok? No átrio do fórum, tem que ser comunicado ao OAB da respectiva sessão, etc. Extraordinária. Sem prévio anúncio, a qualquer momento. Pode ser geral ou parcial. A ata, o prazo de 15 dias, certo? Não tem edital, então não tem prazo para sair esse edital. Esse edital aqui ele vai sair no Diário de Justiça Eletrônico, no átrio do fórum e OAB da respectiva sessão, certo? A visita correcional independe de edital, tal. O que eu anotei aqui da visita? Verificação, continuidade de serviços. Beleza. O normal ali. A visita correcional, ela tem a ata também de 15 dias, tá? Certo? Essa função, na maioria das vezes, é delegada para juiz corregedor permanente, que ele pode ser trocado, né? Tipo, com a aprovação do Conselho Superior da Magistratura. Aí, esse cara aqui assume a função do juiz corregedor permanente. Ele assumiu em julho. Ele tem 30 dias para fazer o quê, galera? Uma visita correcional. Ele tem 30 dias para fazer uma visita correcional em todos os estabelecimentos da seção que ele foi designado. Todas as unidades, certo? Respeitando o modelo. Por que eu não tô anotando isso aqui? Vocês já vão entender o porquê. A visita correcional independe do edital. Lembra que eu dei um spoilerzinho? Ela não precisa ter um edital para fazer. E ela pode... cadê a caneta? Ou qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas. Tem um livro lá, a gente vai chegar no capítulo, não nessa aula, sobre os classificadores, os livros, essa parte que é chata, tá? Mas... no qual também constarão determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Ok, ele vai assinar lá no livro de visitas tudo que ele fez. Ok? Agora aqui, esse mesmo. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correção geral ordinária prescindirá a visita correcional. Então, vamos lá. Vou mudar a cor. Pode ser essa. Em julho, ele tem 30 dias para fazer a visita correcional em todas as unidades, certo? Só que ele assumiu, né, permanentemente em novembro. Lembra que a correção ordinária é em dezembro? Sim. De novembro para dezembro não é 30 dias? É. Se ele assumiu em novembro e já em dezembro ele vai fazer a correção ordinária, ele não precisa fazer a visita correcional. Porque nesse prazo de 30 dias que ele tem, ele já vai fazer a correção ordinária em dezembro. Então, a visita correcional vai... Deixa eu aumentar aqui. Deixa, obrigada. Tá muito pequeno, né, gente? Desculpa. A visita vai
a correição ordinária vai prescindirá da visita correcional. Então, não vai ter mais a visita, porque já em dezembro ele vai fazer a correição ordinária, certo? O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais facultada a nomeação de escrivão ad hoc. Peraí. Ai, droga. Ad hoc. Cadê? Sumiu. Entre os demais servidores da unidade. O juiz corregedor permanente, ele vai lá fazer a visita. Ou a correção ordinária ou extraordinária, independente. Lá ele vai precisar de auxílio. E normalmente é o escrivão da unidade que vai auxiliar. Mas só que ele chega lá, ele não quer o escrivão. Ele vai pegar outra pessoa, ele vai pegar um escrevente judiciário. E ele vai nomear esse escrevente judiciário como escrivão ad hoc que fala, tá? Aprendi com o professor Douglas. Ele vai falar, não, você que vai me auxiliar. O escrivão da unidade não vai, eu quero você. Então, naquele momento da correção, esse escrevente, ele vai virar um escrivão ad hoc. Ok? Entre qualquer servidor da unidade. Eu coloquei o escrevente como exemplo. Ok? Durante esses serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. Se aconteceu alguma coisa que é um crime ali, o corregedor pode chamar a polícia para ajudar a fazer essa correição e constatar o crime, ok? E todos, cadê a palavra todos? Todos os funcionários da unidade vão estar à disposição do corregedor, dos seus assessores, para a correção, certo? Os livros e classificadores obrigatórios, vem cá, gente, comigo. Eu gosto de usar o Chrome, mas já que eu tô aqui, livros e classificadores obrigatórios TJ? Deixa eu ver. Eu quero imagens de livros e classificadores nos fóruns. Gente, não tem imagens, gente, por favor. Gente, mas por que essas imagens são... Porque é do Bing, né? Os fóruns de justiça. Meu Deus, não tem. Eu queria mostrar para vocês como é que é os livros e os classificadores. Ah, aqui. Tudo bem que é no Mato Grosso do Sul que tá escrito aqui. Não, não é não. Gente. Tá ruim, mas tá bom, né? Qualquer coisa vocês digitam aí. Quando a gente precisa. Então, os livros e classificadores obrigatórios. Gente, só que a gente vai na próxima aula a gente vai falar sobre isso, tá bom? Porque já tá previsto na norma. Nessas normas serão o quê? Submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por este requisitado. Então, cada fórum, cada vara tem livros e classificadores. Lembra que eu falei que agora é digital, mas tem os de papel? Quando tiver a correição, o juiz permanente ou o corregedor, o próprio, ele pode pedir, eu quero, por exemplo, aqui teve um crime bem famoso, né? A gente tá numa vara criminal. Eu quero ver o livro que tá falando desse crime. Ou eu quero ver todos. Eu quero fazer a correção. Eu quero ver se a unidade tá trabalhando certinho. Ok? No caso de registros controlados exclusivamente por via eletrônica, os relatórios de pendência gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. Se aquele processo que está no sistema eletrônico, os relatórios vão ser vistados. Vai ter o vistinho lá do juiz. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao
recolhimento de pessoas. Então, vamos lá. Grifem aí. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas sujeitos à unidade correcional do juízo serão visitados uma vez por mês, que é o que está escrito aqui, né? Opa, Creta! Que são os presídios, certo? E as prisões. Realizará a visita o juiz corregedor permanente ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral da Justiça, essa atribuição for delegada. Então, o juiz permanente, ele vai fazer as visitas, ou o corregedor pode falar, não, eu quero que esse juiz vá lá fazer essa visita ali, e você vai para outro lugar. Isso é a cargo do Corregedor-Geral da Justiça. A inspeção mensal será registrada em termo sucinto no livro de visitas e correições, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico da inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça. E após sua lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional para arquivamento em livro de folhas soltas. Então, vamos lá, a gente está falando ainda dos estabelecimentos prisionais, certo? Que a gente está no parágrafo 2º. Então, ele vai lá, uma vez por mês, fazer a visita ou a correição. Essa visita e essa correição vai ter que estar registrada num livro, que é o próprio livro de visitas e correições. Tem um livro próprio para isso. E esse livro pode conter a presença. Vim aqui dia tal. Só a presença, com a assinatura dele, certo? E só a presença não vai ter um prejuízo, porque além desse livro físico, vai ter um registro no meio eletrônico. Porque esse registro no meio eletrônico tá lá a parte da inspeção mensal, e essa aqui do meio eletrônico vai direto para o Conselho Nacional de Justiça. E após ser lavrado, esse livro, uma cópia vai ser encaminhada à autoridade da unidade. Por exemplo, eu ia falar gerente? O diretor do presídio, ele vai receber uma cópia de tudo isso aqui, para ele arquivar com folhas soltas. Tá? Ele tem lá um fichário com folhas soltas e cada folha é um dia de visita ou de correição. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias ou motivo relevante devidamente comunicado à Corregedoria Geral da Justiça, o juiz corregedor permanente realizará pessoalmente as visitas mensais, proibida, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Então, o juiz corregedor permanente, ele quebrou a perna, ele ficou 20 dias afastado. Durante esses 20 dias, teve um juiz substituto para fazer as partes administrativas dele. Só que esse juiz substituto, ele não pode fazer uma visita correcional ou alguma correição, porque está abaixo dos 30 dias. Cadê? Salvando definido por prazo igual ou superior a 30 dias. Aqui, ó. Isso aqui tá na tabela de prazos, tá, gente? Isso aqui com certeza tá lá. Ok? Então, o juiz substituto não pode fazer essa visita. Certo? A não ser, ó, período inferior. Que esse juiz, ele vai ficar 60 dias afastado, aí sim. Ok? Gente, se vocês tiverem dicas de como eu tenho que dar aula, falar menos, desenhar menos, fala aí, gente, porque eu sou nova nisso aqui. Artigo 14. A sistemática prevista no artigo 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sob a responsabilidade tanto do juiz das varas privativas, execuções criminais, como daqueles que acumulem outros serviços anexos. As cadeias públicas têm os próprios juízes das varas privativas. E eles têm a responsabilidade de fazer visita mensal. E isso aqui tudo não desobriga eles a fazer isso. Certo? Subseção 2, das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Gente, eu prometi vocês
que eu ia gravar nesse vídeo. Mas não vou, não. Eu tô 1h24 aqui falando. Então eu vou gravar um vídeo agora em seguida pra falar sobre essa subseção 2. Quando a gente terminar a subseção 2, a gente vai vir no nosso edital verticalizado e vai grifar que a gente estudou. Mas por enquanto não. Então eu vejo vocês daqui a pouco pra mim, que eu só vou parar aqui a gravação e começar outro e... Deixa eu aparecer aqui, é que minha câmera tá dando um delay. Tá dando delay. Ah! Então até daqui a pouco. Não sou IA. Agora tá dando certo. Porque minha câmera tá pelo celular. Ah lá, deu delay. Não gosto. Não gosto, fiquei com uma cara feia. Beijo, até daqui a pouco. Tchau.